Bom dia, pessoal. Mais um Instagram, chimarrão com a Tati e com o João. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro matinal para tomar um chimarrão junto. Toda terça e quinta-feira de manhã, às 7 da manhã, a gente está conseguindo vir aqui para falar de algum tema relacionado com a nossa vida, que é a permacultura, que é a vida no campo, que é criar um relacionamento cada vez mais estreito e compreensivo com a natureza, que significa ter uma relação muito mais íntima e próxima com a gente mesmo. Essa é a ideia e a gente está compartilhando aí muitas coisas, não sei se vocês estão acompanhando. E eu acabei de fazer uma postagem também de novo sobre princípios, porque é muito importante entender que a gente parte de algum lugar, a gente principia de algum lugar para fazer as coisas. E se a gente principia desse relacionamento com a natureza, se a gente principia da nossa base mais elementar, é muito mais certo que a gente vai pegar uma boa rota para chegar no nosso destino, porque a gente faz parte de toda essa natureza, a gente depende de todo o ambiente ao redor. Então aprender como cultivar o nosso alimento, aprender como viver nesse mundo é elementar. E é isso que a gente traz aqui sempre que a gente pode. E hoje o nosso assunto é sementes. Vamos falar um pouco sobre sementes. A relação das sementes com o nosso alimento, a relação das sementes com a história, né, dos povos, como isso vem vindo ao longo dos anos e essas questões todas que às vezes as pessoas fazem confusão, muita gente entra em contato querendo saber sobre sementes, confunde semente híbrida com transgênico e o que é variedade, o que é crioulo, o que é etc, etc, etc. Tem um pouco de mistura nisso tudo. A gente vai fazer um pouco uma prosa sobre isso, né? E eu tenho um certo histórico em produção de sementes. Eu em 1983, fim de 82 para 83, eu não era nem nascido, mas eu fui para o campo nessa época, saí das cidades, como muitos de vocês estão sonhando. Eu fiz isso quando eu era bem jovem, com 20 e poucos anos. E aí eu comecei já a trabalhar com sementes, né? Eu trabalhei muitos anos produzindo sementes para grandes companhias. Então eu peguei um know-how, vamos dizer assim, né? Uma certa sapiência em trabalhar com sementes, principalmente de hortaliça. Eu trabalhei com sementes de hortaliça, multiplicando sementes de hortaliça, né? E é interessante porque todo esse processo hoje que se fala de sementes, que virou uma coisa mais comum, mais pública, né? Era algo restrito ao ambiente apenas das grandes companhias, das grandes organizações. Inclusive hoje, se você for ver dentro da academia, a Tati fez curso de agronomia agora há pouco, concluiu há pouco, a segunda formação acadêmica dela. Ela viu quase nada de sementes, para dizer que não viu nada, né? Viu muito pouco sobre sementes, né? Dentro da academia, né? Ou seja, o que ela está estudando é o que a gente está estudando fora desse ambiente. Na realidade, a semente é um domínio dos povos, sempre foi. Todo agricultor também plantava para tirar a sua semente. A gente já compartilhou aí que é diferente uma produção de grão, só de grão, e uma produção de sementes. É diferente uma produção de hortaliça da produção de sementes de hortaliças. Ou seja, são processos diferentes porque na produção de sementes você vai levar a planta a completar o ciclo dela, mas completar o ciclo dela de maneira exemplar. É aí que você consegue tirar uma semente de qualidade. E a dominação industrial das sementes veio depois, e esse é justamente o problema. Isso sempre foi algo que as pessoas sabiam de alguma maneira fazer no campo, que elas tinham esse domínio sobre como cultivar suas sementes e a importância das sementes. E hoje a gente fala disso, mas às vezes não tem a dimensão real da importância que uma semente tem e qual é o processo histórico que a gente vem vivendo. A gente tem um padrão que se repete durante toda a nossa história e que tem a ver com as sementes, porque a semente é uma unidade de vida fundamental e básica para toda a humanidade, básica para os animais. Então a gente trabalhar com sementes e diversidade de sementes é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer. Garante realmente a soberania alimentar, garante que a gente tenha diversidade de alimentos. Então é isso que envolve a semente. E depois de alguns anos trabalhando com sementes, eu sonhei por muitos anos em montar um trabalho de sementes orgânicas, né, ou ecológicas. Passei anos sonhando com isso e comecei a adaptar todo o meu sistema de produção de sementes que eu entregava para essas companhias a um sistema orgânico. Então,
Então eu quando falo de veneno também nas postagens e coisas, eu posso falar porque eu usei veneno no início, quando eu comecei a plantar. Né? Então mais do que a contaminação, eu posso dizer para vocês, a gente vai fazer uma live específica sobre isso, eu sentia muita depressão quando usava veneno. Passava 2, 3 dias depois me sentindo muito deprimido. O veneno traz isso, ele traz um aspecto de depressão, uma coisa que você fica para baixo com isso, né? É comum ver agricultores nesse estado, assim, nessa condição. E aí em seguida eu saí disso, comecei a trabalhar com a agricultura orgânica, né? E comecei a multiplicar sementes orgânicas. E não havia sementes orgânicas até então na América Latina, né? Produzida de uma forma ordeira, organizada, etc. E eu comecei a sonhar com isso e acabei um dia fazendo uma proposta para uma cooperativa de assentados para a gente montar um projeto de sementes orgânicas que acabamos concluindo, que foi o projeto da Bionatur, que eu montei há 20 anos atrás, que foi o trabalho pioneiro em produção de sementes orgânicas na América Latina. Mas o que é interessante a gente perceber, como a Tati falou, dos povos agora com relação às sementes. Nós hoje não temos um pouco da ideia da importância disso e a força que é a questão de preservar sementes, né? Por quê? Porque a nossa vida está muito fácil, você vai no supermercado e compra comida. Se a gente analisar e observar que os povos, quando invadiam outros territórios, invadiam vilarejos nas guerras, o que eles faziam era roubar os grãos, né? Porque também era alimento, e nós vamos falar de grão e de sementes, que são coisas diferentes, como a Tati falou, né? O grão não precisa germinar, tanto que muitos grãos que vocês comem no mercado não germina, está morto, foi secado e morreu, né? Então a gente também come comida morta, coisa que na agricultura familiar, quem está produzindo seu próprio alimento come comida viva, não sei se vocês sabem disso. Então eles pegavam as sementes também desses vilarejos que eram ocupados e queimavam as lavouras. Por quê? Porque a ideia é deixar aquele povo, o resto das pessoas que sobraram depois do ataque, sem comida e sem a possibilidade de plantar o alimento novamente. Essa que é a questão. Então a dominação, na época, a dominação do território tinha uma relação direta com preservar ou não as sementes. Então as sementes tinham um valor extremo, né? No livro Memórias de Fogo do Galiano, e a Tati vai se comprometer a fazer uma postagem para vocês de um vídeo aí no Instagram para vocês verem. Até um parênteses, eu tenho esse vídeo e ele foi compartilhado uma vez por um perfil, eu acho que é Mídia Negra ou Mídia Preta. Eu já procurei esse vídeo no perfil deles para saber exatamente quem são aquelas pessoas e que língua que elas estão falando, mas no vídeo mostra como as negras guardavam sementes nos cabelos. Então uma das coisas mais importantes que tinha num momento de desesperação, imagina hoje, se a sua casa começar a pegar fogo e você pudesse salvar uma coisa, o que você salvaria? Eu acho que as pessoas salvariam. Provavelmente as pessoas salvariam o celular ou, né, os documentos, coisas assim. Essas pessoas na época salvavam as sementes. Por quê? Porque senão tu não tem como perpetuar a tua vida, porque não tem um mercado para comprar uma comida. Então as negras enfiavam a semente nos cabelos, e algumas tribos ainda fazem isso, como esse vídeo que a gente vai postar para vocês. E durante o processo todo de colonização aqui e escravatura, essas pessoas vieram para cá nas caravelas, né, como escravos, com sementes enfiadas no cabelo. E quando chegavam aqui em campo aberto, penteavam e tiravam os grãos. O arroz que a gente está comendo hoje foi um arroz que veio na cabeça desses escravos que vieram para cá, desse povo, né? Então a gente não tem ideia do histórico das coisas, ou seja, uma semente que vem no intestino de um pássaro, uma semente que vem no intestino de um animal, né? E era comum também, por exemplo, os índios norte-americanos, quando iam visitar uma outra tribo, levarem sementes de presente, e às vezes uma quantidade de semente valia mais que um cavalo. E um cavalo, você sabe que é como hoje seria um carro, ou seja, algo de muito valor. Só que uma semente é uma forma de você preservar a comunidade inteira por quando tu multiplica. Você pega um grão de milho e planta, você tira 2 ou 3 espigas. Cada espiga tem 400, 500 sementes, ou depende da variedade, pode ter mais ou menos, mas só para ter uma base. Então tu teria aí mais de 1000 sementes a partir de uma. Aí está a multiplicação das sementes, né? Então, o quanto é estratégico ter sementes. E hoje a dominação das sementes é o quê? Hoje a dominação das sementes são as grandes corporações
que se apropriaram do material genético, no início hibridaram, depois agora a questão da transgenia, então eles têm uma patente sobre essa vida, existe um domínio que hoje é o que a gente chama por trás de todo esse movimento do chamado agronegócio, que quem está no meio nem está se percebendo, na verdade, o grande boom disso tudo, que é o controle da semente, na verdade. Nos Estados Unidos hoje tem vários agricultores passando por processos jurídicos, porque essas companhias colocam pessoas no campo a colher algumas amostras do que eles estão colhendo, no caso dos grãos, né, como soja, milho, né, e girassol, por exemplo, e aí pegam essas sementes, levam para o laboratório, identificam que tem algum código genético da transgenia, da patente dessa empresa e entra com um processo contra o agricultor. Isso nos Estados Unidos está comum. A gente acha que no Brasil isso talvez venha dentro de pouco tempo acontecer. Então é como se agora aqui a gente estivesse vivendo um momento onde está sendo liberado, assim, qualquer coisa que aconteça, o cara multiplica a sua semente, está fazendo, em algum momento eles vão começar a cobrar tudo isso, né? Já se cobra os royalties, mas eu digo cobrar no sentido de começar a ver quem está multiplicando o transgênico ou não, né? A gente a gente continua sendo fisgado pelo estômago, vamos dizer assim, de uma outra maneira. O controle da alimentação, que começa com o controle das sementes, continua existindo. Então, se a gente tinha antes um contexto mais explícito de guerra, onde, não que não tenha ainda hoje isso, mas essa invasão onde eu me aproprio dos alimentos e aí queimo campos e levo as sementes, a gente tem hoje um tipo de atitude, de comportamento onde existe um monopólio do alimento, onde existe um monopólio de sementes e uma dificuldade da gente comercializar as sementes, ou seja, por vários lados existem travamentos para que as pessoas possam multiplicar a sua própria semente, né? Então, é disso que o João está falando, até que quem está no meio do agronegócio e defende isso é escravo desses contratos, é escravo desses planos de royalties onde você é obrigado a comprar semente todo ano. Você é impedido, é proibido você guardar a sua própria semente, ou seja, para você ter crédito agrícola, você é obrigado a comprar veneno, obrigado a comprar sementes e obrigado a comprar máquinas. E tem gente que ainda acha isso um bom negócio. Só parece um bom negócio porque isso tem sido subsidiado justamente por causa do interesse dessas companhias. Então a gente entender o valor da semente envolve a gente entender não só a questão da soberania nacional, da soberania de alimento, como por que a gente está gastando dinheiro com o que gasta, por que nossa economia está baseada num PIB com venda de matéria-prima. Então as sementes têm a ver com tudo isso, com todo esse contexto não só econômico, agrícola, mas social, ou seja, toda a sociedade está sendo afetada pela forma como a gente é dominado, como a gente pensa sementes. E no momento que a gente começa a observar esse movimento disso, você vê que essas companhias recolheram sementes de guardiões de sementes guardadas por muito tempo, sendo multiplicadas por agricultores. Há anos eles vêm juntando isso, né? E aí montaram esse grande centro de sementes, esse grande banco de sementes Svalbard, onde tem aí o Bill Gates e tantas outras companhias juntos dentro desse processo, porque na verdade eles sabem que o mercado todo está ligado a isso. E a maior parte dos capitais estão ligados às sementes, a parte de tecnologia da internet, agrotóxicos e remédios. E as companhias são as mesmas que estão lidando com tudo isso, né? As mesmas companhias que lidam com remédio, as mesmas companhias que lidam com agrotóxicos, são as mesmas companhias que lidam com as sementes. E aí o que acontece? Tu cria uma relação muito direta entre plantar uma determinada planta e essa planta ser dependente de tal determinado adubo químico, que é o que a gente fala quando eu comecei lá atrás, há 20 anos, o trabalho da Bionatur, que era limpar as variedades da dependência química que elas tinham. Vou tentar explicar de uma outra maneira. Imagina que um casal que usa uma determinada droga, certo? Tem um filho. Esse filho não necessariamente vai ser drogado, mas o ônus, ou seja, das drogas que os pais usaram, ele sente esse reflexo, ele tem uma certa deficiência em algum ponto em função disso. Onde é que eu quero chegar? Se você tem plantas que ao longo da história estão sendo multiplicadas e multiplicadas com adubo químico e com pesticidas,
essa planta tem uma dependência química. E as pessoas entram em contato perguntando, se eu compro essa semente que tem no mercado e eu planto, eu posso fazer uma planta orgânica para mim? Sim, pode, né? Vai ser orgânica, né? Agora, acontece que essa planta, no momento que você começar a tirar semente delas, depois de 3 ciclos tirando as sementes, essa planta perde essa dependência química, ou seja, na memória, porque todos os seres têm memória e a planta também tem memória. Na memória dessa planta, ela vai perder essa ligação com essa dependência química. E a partir daí, então, vai havendo uma liberdade da planta e a planta vai se adaptando melhor a um sistema de produção orgânica. Se for 7 ciclos de multiplicação das sementes, aí eu já consigo definir uma variedade, aí já é outra coisa, certo? Então, no momento que nós estamos vivendo essa situação onde todas as sementes que são vendidas são produzidas a partir dessas companhias, eu tenho um processo onde eu tenho uma dependência química, então eu planto e eu tenho que usar determinado tipo de produto para aquela planta andar melhor. Isso é uma forma de dominação também. Nós não estamos entrando nas aldeias, não estamos roubando as sementes, não estamos botando fogo, mas existe um processo de dominação que envolve todo um negócio, como a Tati estava falando, ou seja, então eu para plantar eu tenho que ter a nota do adubo, a nota da semente, né, e as notas de todo o resto de combustível e todos os restos dos gastos. Se eu não tenho isso, o banco não dá o Proagro, que seria o seguro agrícola. Então, na verdade, é um negócio, ou seja, quando a gente fala que o governo libera recurso para a agricultura, ele não está liberando recurso por causa da importância da agricultura, ele está liberando recurso por causa da pressão das grandes organizações, porque esse dinheiro vai direto para essas companhias. Essa que é a questão. E a juros muito baixos. A gente que viu de perto muito dos processos de tentativas da gente melhorar a situação de redução de veneno sabe que a maior pressão que existe hoje em cima do governo em todas as instâncias municipal, estadual e federal é essa. E a gente tem, como todo mundo sabe também, uma estrutura política muito frágil e, portanto, várias brechas para que tudo isso entre no nosso país. Essa história é uma história até bastante pesada. Na Índia, isso resultou em tantos suicídios que ficou conhecido como uma época de suicídios, quando as empresas começaram a comprar as pequenas empresas de sementes da Índia e entregar na mão deles outras sementes, ou seja, as sementes que eles queriam que os agricultores comprassem. Essa história está num filme que chama O Mundo Segundo a Monsanto, quem quiser assistir, eu acho que tem no YouTube. Esse vídeo já foi lançado faz tempo, então agora deve estar liberado, porque na época se tentou proibir de muitas formas que esse vídeo fosse divulgado, mas eu acho que ele está aí disponível, quem quiser procurar O Mundo Segundo a Monsanto. E depois ela fez outros filmes para trazer um pouco de esperança para as nossas vidas, porque realmente não é uma história muito bonita, assim como não são bonitas as nossas histórias de guerra e de queima dos campos e de dominação que a gente tem sobre os povos de todo tipo. E uma das formas que a gente tem de, pelo menos na nossa instância pessoal, estar mais livre ou mais autônomo em tudo que a gente faz é conhecer essa importância das sementes, procurar resgatar, multiplicar e preservar. Não é simples, é uma área, como o João falou, muito específica da agronomia. A gente precisa estudar para saber como faz, para não cruzar variedades, para não colher variedade precoce, em vez de melhorar e estragar a situação. Mas é um assunto que a gente precisa se interessar e começar a saber. E isso começa por saber um pouco sobre a agricultura e a história da agricultura e a história das sementes e tudo isso. Então, como o João falou, semente não é grão, a semente é um grão vivo, é um grão que germina e é capaz de gerar uma nova planta que não venha com o histórico de uma dependência química, uma nova planta que cumpre o seu ciclo mais natural dentro do possível, ou seja, o número de dias que ela se desenvolve é ideal, ela forma as estruturas todas que ela tem que formar. E aí quando a gente chega no fim dessa planta com a semente, nós temos realmente uma pérola, uma gema preciosa, que é por isso que os povos sempre preservaram isso, a coisa mais importante que existia. Se sua casa pegasse fogo, se sua vila fosse invadida e você fosse ser levado de navio para algum outro lugar, a coisa mais importante, se você pudesse agarrar alguma coisa, era um punhado de sementes. Foi assim que sempre aconteceu e hoje a gente não sabe mais nada disso. Vai lá comprar comida, não tem ideia de onde que aquilo veio, de que semente aquilo foi cultivada, não sabe nem o mínimo de agricultura, o mínimo da relação com a terra, que dirá sobre as sementes. E é por isso tudo que o assunto das sementes está sempre no centro das questões agrícolas.
seja no meio da transgenia, seja se é híbrido, seja como é que nós vamos começar a cultivar a campo, né? Tem gente no meio agronômico mais bruto que diz que semente é insumo. Semente não é insumo. Semente é a matéria-prima básica e primordial. É a partir daí e desse encontro com o solo que você pode realmente construir uma agricultura real, saudável, que construa não só a saúde do solo, da gente, que a gente tem o nosso alimento, mas que construa todos esses processos sociais sobre outras bases completamente diferentes, que não sejam essa dominação, mas que sejam realmente a nossa possibilidade de continuar. Porque sem esse alimento, porque sem essa base, a gente vai enveredar, já está enveredando por esses caminhos de dominação através de uma outra forma, né? Parece que não, mas é isso que acontece. E tem uma pessoa que perguntou se seguir plantando o transgênico, ela vai limpar o transgênico. Não, aí não, porque aí outra coisa. Aí houve uma mutação genética, uma mudança, um gene foi injetado na planta, vamos dizer assim, né? Um tiro, como eles dizem, né? No DNA. Então já é outra coisa, não tem como você fazer isso, né? E essas plantas têm várias deficiências, né? Uma dessas deficiências é magnésio, por exemplo, né? Se for pegar uma soja dessa e mandar fazer uma análise, ela tem baixo índice de magnésio, né? Então, porque esses herbicidas fazem uma neutralização quelar, né? Do grego vem, ou seja, pinçar, né? Ou parar, né? Ou separar, enfim, né? A possibilidade da planta absorver o magnésio. E sem o magnésio não tem relação lumínica. O magnésio é que faz essa relação da planta com a fotossíntese. O magnésio tem relação com vários outros elementos. E eles se deram conta, estudando, que no momento que eles inibem a planta de poder absorver o magnésio, a planta morre. Então, esses herbicidas, alguns deles têm essa ação. Ou seja, ele entra na planta e faz com que a planta perca a possibilidade de lidar com o magnésio. Então é interessante isso, porque o magnésio, se você for pegar a etimologia da palavra, vem de magnânimo, né? Então você imagina, o vegetal tem como princípio, como básico, ser levado à luz, tanto que você nega a luz para um vegetal, ele desvia, ou ele se estica para alcançar a luz. Então o propósito do reino vegetal é transformar a energia lumínica em celulose para nós nos alimentarmos de todo o reino animal. Então veja como isso é involutivo, esse processo que eles fazem, ou seja, de tu usar um herbicida onde a planta que tem como propósito de vida do reino vegetal ter acesso à luz é neutralizado esse acesso, a planta não consegue fazer fotossíntese, ela morre por causa disso, porque é neutralizado o magnésio, né? E aí então é isso que as pessoas estão comendo uma planta que não processou isso, né? Então é uma coisa muito, a gente acha que é muito involutivo isso, ou seja, que não é brinquedo todo o processo que está acontecendo e que essas relações todas, tanto dos pesticidas, tudo isso veio de um momento bélico, ou seja, é uma agricultura bélica, uma agricultura toda que foi inventada durante a guerra, esses produtos todos surgiram durante a guerra. E a transgenia também, a CIA uma vez fez uma encomenda para uma companhia de sementes, para criar umas sementes que eles chamaram de Terminator, ou seja, eu pego uma planta, eu planto, pego aquela semente dela e ela não germina. Então eles desenvolveram algumas plantas assim, e isso seria uma segunda forma de dominação, que é você começa a esparramar essas sementes pelos povos, certo? E aí as pessoas colhem, pegam a semente daquela planta, como é o comum, e tentam plantar de novo e aquilo não germina. Só que aí você perdeu a sua semente. A semente que tu tem foi a semente que tu comprou de uma determinada companhia. Isso são formatos de dominação. Por que a CIA, por exemplo, encomendaria um projeto desses para poder fazer a dominação dos povos, né? Isso. Existem os processos naturais, que é o que a gente estuda, procura imitar e usar a nosso favor. Por quê? Porque são os processos mais eficientes que a humanidade já viu. A humanidade surgiu ontem, enquanto o planeta está evoluindo há bilhões de anos e tem passado por diversas transformações e consegue superar e continuar a partir dessas adaptações que acontecem. E existe uma lei, existem formas que a natureza trabalha. O que se faz, isso que o João está colocando, é o que a gente chama de engenharia genética. Então, a genética existe, todo mundo é um campo de estudo nosso, na realidade, que estuda essas determinações, ou seja, por que um pé de couve nasce daquele jeito com aquelas folhas?
Por que um tomateiro nasce de outro jeito? Por que eu nasço com uma cara, o outro nasce com outro? Por que a gente tem essas determinações? Porque existe um processo evolutivo, existe uma forma da natureza ir andando, onde as formas, a forma de polinização, o formato da folha, a quantidade de açúcar, tudo na planta acontece por um propósito. A engenharia genética é fazer uma intervenção que jamais aconteceria de forma natural. Então, eu ir lá e dar um jeito de proteger a planta que eu quero cultivar da ação do herbicida, e eu mato todas as plantas menos aquela planta transgênica. Ou eu troco genes entre plantas que jamais cruzariam naturalmente, porque a própria natureza criou formas de que cada planta desse sementes conforme a sua espécie, de que cada planta tivesse uma expressão conforme esse seu conteúdo genético. E isso tem um propósito, porque tudo está conectado e relacionado de uma maneira muito mais ampla do que a gente pode imaginar, e não tem ideia do tipo de transformações que a gente pode sofrer por causa disso. E é por isso que vários híbridos que são feitos de uma maneira muito artificial, desses que contêm muitas variedades, e vários transgênicos ficam estéreis, porque a própria vida, alguma coisa, ela tira dali para que aquela planta não continue. Então, essa inteligência da natureza é o que a permacultura traz, a gente procurar observar e aprender, a gente não sabe nada, tem muito para aprender no ambiente natural, e já mexe, é o Bill Mollison que diz que a gente lê a primeira página do livro e queima todo o resto, e isso vai ter, já está tendo, consequências para nós, né? Então, o que a gente precisaria fazer? Começar a ler o livro, né, que é a própria natureza, observar e trabalhar a favor de tudo isso, porque senão a gente vai criando esse tipo de caos que a gente vem vivendo e continua nos mesmos padrões de dominação de sempre, com novas caras, com novos cenários. Uma pessoa está perguntando sobre a formiga, por que às vezes tem tanta formiga no solo, né? Essa pergunta vem sempre durante os cursos. E o que acontece? A formiga, ela é um indicador biológico de que alguma coisa não está muito bem, certo? A natureza toda fala, vamos dizer assim, as plantas que nascem no lugar não nascem por acaso, e na verdade, nem na nossa vida nada é por acaso, tudo tem um porquê, e na natureza é bem claro isso, certo? É que isso não se estuda no meio acadêmico dessa maneira, né? Que a gente chama de indicadores biológicos, ou seja, a vida está indicando alguma coisa. E as formigas, quando uma planta está com alguma deficiência ou algum estresse, ela para de fazer proteossíntese, que é a síntese da proteína, e começa a fazer proteólise, ou seja, que é a liberação de aminoácidos livres. E aí então a formiga ataca as plantas que estão com esse problema. Então provavelmente essa área que você está falando aí, que está com problema de formiga, são áreas que estão sendo preparadas agora, o terreno está preparado agora, é por isso que está acontecendo isso. E depois que você estabiliza o solo, dentro de 2 ou 3 anos, isso normaliza. Continua. Você quer falar das formigas? Não, pra eles só falei pra como eliminar as formigas. A pergunta que mais vem, eu acho, é sobre a formiga. Na verdade, a formiga é um indicador biológico de desequilíbrios no solo, né? Esse que é a questão, a gente está sempre trazendo isso, a teoria da torfobiose, que não é uma teoria, é um fato na realidade, e tudo que acontece por causa das deficiências das plantas. Mas o nosso assunto hoje era sementes, a gente queria trazer na realidade um pouco da importância das sementes, né? Qual é a importância, pelo menos, da gente começar a conhecer a agricultura, para daí chegar nesse assunto de sementes, porque é realmente uma área onde até de uma certa maneira fácil existir uma dominação, porque hoje a gente se esqueceu como faz, a gente não sabe mais multiplicar sementes, não sabe mais guardar, não sabe nem a importância delas. Então começa por entender a importância das sementes, como é que a gente lida com tudo isso na agricultura. Quando o João criou a Bionatur, o principal argumento, que na época era uma coisa que passava assim, sem despercebida, é que é óbvio que um cultivo orgânico vai ser muito melhor se ele vier de sementes orgânicas. E é isso que a gente precisa entender. Isso, porque por causa disso, porque as plantas têm memória. Então, no momento que eu começo a tirar a minha semente, a partir do 3º ano, vai ver que a produção começa a melhorar, fica mais fácil. Por quê? Porque a planta está com a memória agora daquele sistema que tu está trabalhando. Por isso que historicamente as populações obviamente tiravam suas próprias sementes. Essa coisa de você comprar uma semente de uma companhia é uma coisa, no tempo da humanidade, é novo.
certo? Né? Então, toda vez que você está trabalhando com uma planta que ela vem historicamente com uma produção química, ela está com uma dependência química daquilo. Isso eu não estou falando, ou seja, sem ter uma base científica para estar dizendo isso, são testes feitos que se sabe que a planta tem uma dependência química, né? Então, porque a planta tem memória, né? Então, tanto, por exemplo, assim, se eu pegar uma planta do Cerrado brasileiro, certo? Tem muitas plantas do Cerrado que só nasce com fogo. Ela só nasce depois do fogo, porque ela é uma planta de regeneração. O Cerrado tem a capacidade de regenerar depois do fogo. É um bioma que pega fogo, então tem plantas que fazem isso. Então o que acontece? Você planta aquela planta e ela não nasce. Ela só vai nascer se ela passar pelo fogo. Tanto que às vezes tem uma técnica que a gente faz, é botar uma folha de jornal, por exemplo. Você bota as sementes em cima da folha de jornal, bota fogo, passa por aquela chama é rápida, não chega a comprometer a semente, mas na memória da planta passou por um incêndio e aí ela vai brotar. Assim como tantas outras coisas, por exemplo, que a gente acompanha, você insistir em plantar uma planta de uma determinada maneira, mas a condição para ela nascer é outra. Então as plantas realmente têm uma memória, isso parece que é visto de uma forma, ou não é visto, né? Ou seja, não é levado em conta isso. E no momento que a gente começa a estudar isso com profundidade, você fica vendo que tem um universo de coisas para aprender a partir daí. E um outro detalhe para as pessoas que buscam multiplicar semente é que tem que ter o máximo de cuidado. Por quê? Porque as plantas têm plantas que cruzam. Então nós temos plantas que são autógomas, ou seja, plantas que se autofecundam, e plantas alógomas que se cruzam por pólen ou por inseto. Então são coisas diferentes. Por exemplo, um pé de soja se autofecunda. Agora o milho cruza uma planta com a outra. E para eu ter algumas variedades de milho para multiplicar mais de uma variedade, eu preciso de um isolamento. Então, né? Se for um isolamento físico, é mais de 1 quilômetro. E eu posso também fazer um isolamento por tempo. Ou seja, eu planto uma variedade hoje e daí a 30 dias ou 40 dias eu planto uma outra variedade. Para poder fazer o quê? Um isolamento por tempo, para que os pólens não saiam no mesmo momento, para não cruzar. Então tem muitas pessoas que às vezes querem multiplicar sementes e acabam misturando todas as variedades, que vão plantando tudo meio junto e não tem o controle disso. Então até para multiplicar sementes, eu preciso ter um conhecimento sobre isso, né? Então aí entra como é que eu vou multiplicar semente, por exemplo, de uma cenoura, de uma cebola, de um rabanete, de um repolho, enfim. Para cada planta dessas tem uma forma de fazer. E nós estamos aqui, na verdade, num ambiente, num clima edafoclimático propício à produção de semente do que a gente chama das bianuais, que são as plantas que precisam de um determinado número de horas para entrar em florescimento. Então, a gente considera horas de frio abaixo de 7 graus. Então, eu preciso ter pelo menos, por exemplo, 500 horas de frio, né? Ou seja, com temperaturas de 7 para baixo, para poder fazer com que a planta entre em processo de germinação. Como se ela passou o inverno, aí vem a primavera, ela vai florescer. Então, todos esses meandros, existe uma série de segredos para poder produzir semente. O mais comum é as pessoas tirarem sementes do que também é grão. Ou seja, o feijão, eu tanto como o grão, como eu planto o grão. O milho, eu tanto planto o milho, como eu como o milho, né? Então, ele é grão no momento e no momento também é semente. Mas no caso de uma couve, não. Eu não espero, eu não como a semente da couve, eu como a couve. Eu não como a semente da cenoura, eu como a cenoura. Então, aí eu preciso de um tempo até que isso vire uma planta. E uma cenoura, por incrível que pareça, vira um arbusto de mais de 1,5 metro de altura, né, numa largura de mais de 1 metro, ou seja, vira uma planta, certo? Para produzir a sua semente, isso leva uns 6 meses para acontecer isso, e durante esses 6 meses tem todo um meandro para chegar nesse processo. Então, as sementes é um universo de conhecimento, né, de trabalho, e guardar sementes é guardar futuro, né? Nós estamos guardando o nosso futuro, né? Isso aí, nossa ideia hoje era trazer um pouco sobre a importância das sementes. Depois, se tiverem temas específicos sobre sementes que vocês querem saber, coloquem aí nos comentários para a gente trazer, né? Como vocês viram, a gente citou um monte de coisas e tudo isso dá várias lives cada coisa, né? Então, o que é uma planta autógama, quais são, como é que a gente
pode multiplicar esse. Qual é o problema das alógomas, das que tem polinização cruzada, principalmente quando elas encontram essas que têm engenharia genética, ou seja, os transgênicos, e tudo isso é um assunto amplo, né? Se eu pegar só cebola é uma bianual, ela tem uma forma de propagação e de multiplicação das sementes completamente diferente de uma alface, por exemplo. Então, por onde que começa, né? Pra gente chegar nesse ciclo inteiro da planta? Começa por a gente se interessar por agricultura minimamente, porque a gente começa a entender sobre as plantas e observando as plantas e o comportamento, nos relacionando com elas, a gente chega nesse assunto das sementes. Lembrando que tudo começa com elas e tudo termina com elas também no ciclo das plantas, e é com essa pérola que ela nos deixa quando ela acaba a planta, ela anual principalmente, ela vai florescer, te deixar a semente, e é com isso que a gente continua e repete os ciclos. E é isso que é sustentabilidade, é poder se manter no tempo, é poder continuar no tempo. E eu lembro quando eu era bem jovem que meu avô tinha pelo menos 3 variedades de milho em casa, sempre tinha. Então tinha milho pipoca, tinha mais de uma, né? Aí tinha um milho que ele dava para o cavalo, tinha um milho que ele dava para o porco, e era bem comum antigamente ter mais de uma variedade de milho no campo, e se usava essas variedades diferentes para dar para os animais, né? E hoje, na verdade, toda a semente que está no mercado, que as pessoas estão comprando, que está vindo das rações, quase tudo é transgênico, né? Ou seja, muito pouca semente de crioula, como a gente diz, né? Semente de variedade tem no mercado hoje, né? Tem na mão de alguns agricultores, né, alguns guardiões, né? Então a importância de preservar sementes e até de consumir materiais a partir das feiras dos agricultores é uma forma de ampliar esse trabalho e de preservar esse trabalho, né? Isso aí, pessoal. A gente tem um curso presencial de sementes aqui, né? Sempre teve, porque o João tem todo esse histórico de produtor de sementes e teve essa fase com veneno e sem veneno. Então tem gente que às vezes acha que a gente fala de orgânico por algum tipo de ilusão modismo, sobre alguma coisa, por algum tipo de modismo, mas não é. É justamente porque já trabalhou com veneno e sabe o que é trabalhar com veneno, já migrou para o orgânico há anos, sabe que é possível, sabe como fazer, né? Então essa é a história da coisa, aprender com quem faz. Então a gente tem um curso de sementes presencial aqui, que em algum momento a gente talvez consiga migrar isso para o online, né? Mas tudo começa, como eu falei, em entender a agricultura orgânica. Por quê? Por exemplo, cenoura. Você quer tirar semente de cenoura? Antes você vai ter que produzir a cenoura. Ela vai ter que se formar muito bem, aquela raiz maravilhosa. E dali você vai continuar com ela para ela chegar a florescer e produzir uma semente. Ou seja, a gente não tem como passar por sem passar por todo o processo agrícola, chegar lá só na produção de sementes. E a dificuldade que tem, que as pessoas perguntam onde compra, como é que compra, está relacionada com esse histórico. Isso tudo era para responder também, as pessoas querem saber onde é que elas conseguem sementes orgânicas. Olhem o cenário, por que a gente não encontra sementes orgânicas? Por que a Bionatur foi feita há mais de 20 anos atrás e continua sendo o único projeto de sementes orgânicas, exclusivamente orgânicas, e podia ser muito maior do que é, e por que a gente só tem essa iniciativa? Então a gente precisa começar a entender isso. Quanto mais consciências entendem e se envolvem, mais isso transforma o nosso conjunto. Como a gente sempre repete, a gente muda o mundo mudando a gente mesma, e isso tudo tem a ver com a nossa vida de verdade, porque vida é um tempo que a gente fica aqui vivendo, que a gente fica aqui encarnado nesse corpo, e se é um tempo, em qualquer lugar onde a gente coloque o nosso tempo, nós estamos colocando a nossa vida, certo? Então se você passa tempo se distraindo, você deu a sua vida pela distração. Se você passa tempo tricotando, você deu seu tempo para o tricô. Se você faz o que quer que você passe tempo fazendo, você passou a sua vida fazendo, porque a vida nada mais é do que esse tempo que transcorre aqui com todas as suas características, mas ela tem um tempo para acontecer. E é interessante a gente olhar isso, né? Porque assim, se você pegar hoje na sua cidade, né, e pensar quanto tem de semente na cidade inteira que você pudesse comprar para manter a própria população comendo, tu vai ver que não tem. Não tem. É impressionante isso, ou seja, lá no passado, lá atrás, ou seja, quando a civilização estava nessas guerras todas, tinha mais sustentação com relação a isso do que hoje. Tanto que na greve dos caminhoneiros, as pessoas ficaram sem alimento nas prateleiras e tu ia nos lugares não tinha nem semente para comprar. E hoje é igual. Se você resolver agora ir na tua cidade e comprar uma quantidade grande de sementes, tu só vai conseguir sementes, alguma coisa em pacotinho,
né? É o máximo que tu vai conseguir e obviamente só com isso tu não vai conseguir manter uma estrutura. E aqui a gente recebe mudas, a cidade recebe mudas que vêm a 400 quilômetros de distância para atender várias cidades, ou seja, é produzido numa outra cidade, vem de caminhão para atender a cidade. Então nós estamos totalmente com essa falta da resiliência, ou seja, o que a gente falou outro dia numa outra live, que as cidades estão com baixíssima resiliência. Por quê? Porque nós não temos a sustentação dos processos. Não tem sementes nas cidades que abasteça a própria cidade. Isso seria o básico para a gente pensar num plano de governo. O básico, ou seja, as pessoas terem na própria cidade sementes, mudas para poder atender o mercado local. E as cidades não conseguem se atender a si mesmas com comida, coisa que lá atrás a gente fazia. Era óbvio fazer isso, ou seja, era óbvio que as cidades tinham que ter o próprio alimento, era óbvio que tinha que ter os ovos, a carne, as verduras, tudo produzido no mesmo lugar. E hoje não tem, simplesmente não tem, não é assim. Tudo é transportado. Por quê? Porque nós temos uma lógica da escala. Então tu tem um grande produtor de alface, um grande produtor de não sei do que, tudo é investido dessa forma. Desde a academia a pessoa já sai com esse pensamento de fazer a escala. E a escala então depois você tem que transportar. Porque todo o processo que a gente acredita é a descentralização. Nós precisamos descentralizar para poder aumentar a resiliência. O segredo da resiliência está na descentralização e em pequenos projetos. Pequenos bancos de semente, pequenos geradores de energia e por aí vai. Já é um assunto para uma outra live. É isso aí. Tenham um bom dia. Bom dia. Coloquem aí qual o interesse de vocês nessas questões das sementes, porque como a gente falou, é uma coisa muito ampla. Não existe área do conhecimento maior do que a nossa relação com a terra. A gente acha e vê se falar de muita coisa, mas se a gente for entrar no assunto de química do solo, se a gente for entrar nos assuntos do solo vivo, biocenose de solo, se a gente for entrar numa planta específica, uma só variedade já é um mundo para falar, sementes é outro mundo. Alguém perguntou a diferença entre crioula e orgânica, não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa é um sistema de plantio, outra coisa é uma qualidade da semente, então a gente pode fazer uma live para explicar essas coisas também, mas deixa aí no comentário porque é muita coisa. A gente se prometeu hoje que ia fazer uma live de meia hora e já passamos 20 minutos, então a gente volta depois para conversar mais sobre esse tema e sobre outros temas importantes para a nossa vida. Nada é para a gente se preocupar, mas é para a gente conhecer melhor a nossa própria história, conhecer melhor o que a gente pode fazer para criar um mundo melhor. Deixei uma postagem também, lembrando para vocês, já é uma postagem, um arquivo do ano passado que está lá no Telegram, 5 princípios para enfrentar o caos e criar novos futuros. Então a gente precisa começar a pisar em novos princípios, pisar em novas ideias para criar futuros diferentes. Essa é a proposta. É isso aí. Um grande abraço, bom dia a todos e vamos em frente.